Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos refletir no tema Família, Escola do Coração, Lei Natural. Necessidade da vida social e da vida em família. Deus fez o homem para viver em sociedade. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, esse texto está lá no Livro dos Espíritos, Kardec conversando com os espíritos sobre a importância da família, a necessidade da vida social. E aqui vem dizer que Deus fez o homem para viver em sociedade. E esses laços sociais, eles são necessários ao nosso progresso. E esses laços sociais, eles começam dentro do nosso lar. O nosso lar é uma pequena sociedade, a primeira célula da sociedade. Então, esses laços de fraternidade, de amor que nós precisamos desenvolver por toda a humanidade, eles começam dentro do nosso lar. Mas os espíritos aí vêm falando, no final, que com muita frequência nós, em nossa sociedade atual, esquecemos disso. Esquecemos de nos ajudar mutuamente, de nos esforçarmos dentro do nosso lar, na convivência, no perdão, Então, esse primeiro texto, ele vem para nos mostrar a família como uma lei divina, natural, a importância, da família, e também vem nos dizer que o homem, Deus fez o homem para viver em sociedade, E a família é o nosso primeiro contato com essa sociedade. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos. Essa mensagem de Joana de Ângeles, e aí ela já vem nos dizer que a família é um laboratório, onde passamos por diversas experiências. E essas experiências vão nos levar ao crescimento, à nossa educação moral, espiritual, a educação dos nossos sentimentos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É uma pergunta lá do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Então, a pergunta 681. Então, Kardec pergunta o que aconteceria na sociedade com as pessoas se os laços de família fossem desvalorizados, fossem relaxados. E aí os espíritos respondem que seria um atraso, um retorno, Nós estaríamos retrocedendo na nossa evolução. Estamos com muita dificuldade de avançar, de evoluir, de crescer, de deixar de ser um pouco egoísta. Então, nós estaríamos retornando às nossas origens, aos princípios, lá quando nem tínhamos desenvolvido ainda muitas virtudes. Então, seria um atraso. Se os laços de família fossem relaxados, desvalorizados perante a sociedade. Primeiro mandato de serviço cristão. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. É aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. Esse texto está no livro
família de espíritos diversos. Então, aí já vem nos mostrando que o lar é um santuário onde Deus nos coloca, nos situa. Não nascemos naquele lar, neste lar ou naquele lar por acaso, né? Tudo foi muito bem programado. Temos ligações afetivas com aqueles espíritos, sejam ligações simpáticas ou antipáticas, dependem das experiências que nós tivemos em vidas anteriores com esses espíritos. Por isso temos mais afinidades com uns, mais afinidade com alguns, menos com outros, mas todos viemos juntos para podarmos arestas ou para crescermos, evoluirmos. Quando estamos num lar onde temos muita afinidade com todos, ali nós estamos tendo a oportunidade de evoluir juntos com espíritos amigos, um fortalecendo o outro. Quando nós estamos inseridos num lar que nós temos muitas antipatias, muitas dificuldades de relacionamento, isso nos mostra que precisamos podar essas arestas, que nós precisamos aprender a conviver, precisamos aprender a perdoar e ser perdoados. Por algum motivo nós estamos juntos nesse lar, viemos em família. Então, nosso papel, nosso objetivo é de crescimento, é de perdão, de superação. E agora a gente vai ver aqui um pouquinho de formação da família. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante que sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Então, nós acabamos de falar isso no slide anterior. Aqui primeiro, no primeiro texto, vem dizendo, né, que de todas as associações existentes na Terra, exceto a humanidade em si, né, que essa é a mais importante, mas fora essa, a mais importante, que tem a maior função de educação e de regeneração, é a constituição familiar. E aí embaixo vem dizendo que geralmente as famílias se unem pela afinidade espiritual, pela afinidade de tendências, pela afinidade de gostos, formando famílias homogêneas. Isso quem fala para nós é Emmanuel no livro Consolador. Mas aí ele vem dizendo assim: permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam por vezes causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Então aí ele vem dizendo que no meio dessas famílias homogêneas, que têm afinidade, pode acontecer de nascer, de aparecerem, né, reencarnarem espíritos que não têm afinidade com aquela família, que precisam aprender com os exemplos, com os bons exemplos. Então eles estão tendo ali uma oportunidade de aprendizado, né? Então, muitas vezes a gente percebe isso dentro da nossa família. Uma pessoa que parece que ela é totalmente diferente do resto, nas atitudes, no jeito de pensar, no jeito de ser. E então, isso não é por acaso. Há uma programação. Aí embaixo tem uma pergunta. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual.
Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, nossa família ela é programada no mundo espiritual e na maioria das vezes com a nossa participação. Então, quando nós vamos reencarnar, nós sabemos quem vamos receber como filhos, ou em que lar vamos nascer, quem vão ser nossos pais, em que nós precisamos melhorar com este ou aquele familiar. Então, nós temos essa consciência e muitas vezes imploramos essa oportunidade, né? Pedimos muito essa chance de vir com aqueles espíritos que nós precisamos resgatar débitos, né? E desenvolver a fraternidade real e definitiva. Esse é o grande objetivo aí da família, desenvolver o amor fraternal verdadeiro. Então, é por isso que no Evangelho diz que há duas espécies de famílias: famílias pelos laços espirituais, famílias pelos laços corporais. As primeiras são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, as famílias espirituais, elas perpetuam além da vida física, que é realmente a afinidade espiritual entre as almas. Então, é quando aquela situação, por exemplo, eu tenho um amigo que eu tenho muito mais afinidade, que eu dou muito mais certo, que eu confio, que eu tenho prazer em estar junto, muito mais do que com um irmão, por exemplo, uma irmã, com uma mãe, com um pai. Então, aquele amigo provavelmente faz parte da nossa família espiritual, né? E os nossos parentes são da nossa família material, física. Apesar que na nossa família material, física, nós também encontramos muitos seres que são da nossa família espiritual. São aqueles com os quais nós nos identificamos mais, né? Nós temos mais confiança, um bom relacionamento. Então, aqui diz assim, que as famílias, quando elas são só físicas, só materiais, que não têm afinidade, se dissolvem com a morte, né? E as famílias espirituais, elas se perpetuam no mundo dos espíritos e nas próximas encarnações também. Preparação da família na Terra, as fases da vida familiar. Então, nós temos aí as fases, né? Nós passamos pela fase do namoro, do noivado, do casamento, né? Nascimento, infância, adolescência, idade adulta, velhice e morte. Então, nós passamos por um ciclo dentro da vida familiar, né? Desde o nosso nascimento, o período do noivado, do namoro, tudo isso tem um porquê e tem a sua importância. Às vezes a gente pensa assim, que nossa, quando a gente namorava, parecia que eu não conhecia a minha esposa ou meu esposo. Depois do casamento eles mudaram, se transformaram em outras pessoas. Esse momento do noivado, do namoro, ele é importante que a gente tenha esse olhar mais, vamos dizer, apaixonado, que muitas vezes nos deixa cego em relação aos defeitos do outro, porque se nós conseguíssemos enxergar todos os defeitos da outra pessoa, com certeza não haveria casamentos, né? Ninguém ia querer tentar para ver se ia dar certo. A gente tenta e a gente se relaciona e a gente casa, mantém um relacionamento, porque nós acreditamos que vai dar certo, que nós vamos superar todas as dificuldades, né? E também porque a gente não
enxerga o outro exatamente como ele é. E isso tem um motivo, tem essa explicação, né? Esse momento enamorado, apaixonado, ele é importante que aconteça. A família adoece. É comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Desvelam-se empeços dos cônjuges no ramerrão do cotidiano. Conflitos, moléstias, desníveis, falhas de formação e temperamento. Isso quem fala é Emmanuel. Então, como nós temos as doenças do corpo físico, da alma, as famílias também passam por desequilíbrios, né? Vamos dizer que as famílias podem adoecer. Ocorre que a família é o núcleo de maior importância no organismo social. Quando se desajusta, a sociedade se desorganiza. Quando se estiola, a comunidade se desagrega. Quando falha, o grupo a que dá origem sucumbe. Santuário dos pais, escola dos filhos, oficina de experiência, o lar é a mola mestra que aciona a humanidade. Terapêutica de emergência, né? Então, isso aí nós já falamos lá atrás, que é a célula primeira da sociedade, né? E quando há um desajuste familiar, desequilíbrio familiar, isso reflete em toda a sociedade. O que fazer, então, meus irmãos? Exercício do bem no lar, né? Exercício do bem no lar. Oração, humildade, entendimento. Exercitemos desse modo o amor e o serviço, a humildade e o devotamento no templo familiar, à frente de nossos amigos ou adversários do pretérito, transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando nos problemas da eternidade a mais alta e a mais sublime equação. Então, meus irmãos, o que fazer? Exercício do bem, exercício do amor, da paciência, da humildade, da compreensão, da oração no lar, né? Da importância da prece dentro do lar, né? Então, o caminho é esse, é transformar esses momentos difíceis em superação, em momentos suportáveis, e depois de suportá-los com paciência, com resignação, nós vamos superá-los, vamos conseguir avançar. Aí às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, será que fui eu mesmo que consegui vencer, passar por isso tudo? Então aí vem aquela sensação mesmo de dever cumprido, de alegria interior, né? de ter conseguido vencer aqueles desafios em família. E por fim, nós temos aí Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus. Então, isso aí é uma fala de Jesus, trazida por Mateus para nós, né? Então, ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o nosso próximo mais próximo é o nosso familiar. Que Jesus nos fortaleça, abençoe nossos lares, os nossos esforços, né? No campo do bem, nos nossos esforços no campo de superação, de amor, de perdão e de paz dentro de nossos lares.